Vou falar agora sobre os exercícios de atenção plena, ou chamados de mindfulness. Então, por que hoje eles ganharam tanta importância? Porque está se vendo, com base em vários artigos científicos, que eles aumentam uma série de capacidades nossas. Boa parte delas físicas, mas também capacidades mentais. Então a gente passa a ficar mais criativo, mais resiliente, menos reativo perante a vida. E essas técnicas são bastante simples. Eu vou ensinar duas técnicas aqui, que é a técnica de escaneamento do corpo e a segunda técnica de coerência cardíaca. Qual que é a base disso tudo? É que você, através do exercício da atenção, então eu coloco a atenção sobre o corpo, ou atenção sobre imagens mentais projetadas através da imaginação, eu vou exercitando essa minha mente para que eu consiga comandar ela. Então, por exemplo, eu vou ter que usar minha respiração como base e eu posso simplesmente, através da respiração e de percepção do corpo e do relaxamento, já ser uma técnica de atenção plena. Mas eu posso também acrescentar isso, exercícios em que eu vou visualizando nas partes do corpo e relaxando parte a parte do corpo. Junto com isso também eu posso projetar imagens, como eu vou falar para vocês, imagens de lugares felizes, lugares agradáveis e ficar lá naquele local, porque isso faz com que eu saia um pouco, me distancie dos problemas do dia a dia. E também me força a sair daquele circuito mental circular que muitas vezes a gente tem de pensamento. Então eu vou focando, acabo voltando para o meu pensamento original circular. Então eu vou dessa maneira, vou focar para lá. Eu escolhi que meu pensamento fosse para as montanhas, porque eu quero ficar lá na montanha vendo tal paisagem que eu criei na minha mente. Então você vai forçando e treinando a sua mente para ficar naquela imagem. E isso no nosso dia a dia repercute na nossa capacidade de concentração e produtividade no nosso trabalho, na nossa família, a gente consegue estar mais presente. E o segundo exercício que eu vou passar é um exercício de coerência cardíaca, muito estudado pelo Instituto da Califórnia, chamado Math Heart, ou Matemática do Coração, em que eles têm diversos estudos a respeito, em que, além de eu focar na respiração e na imaginação, eu vou focar no meu coração. Porque o coração, você sabe que tem várias células neurais, não só musculares, e que é capaz, então, de ser um segundo cérebro, ou talvez, segundo algumas teorias, o nosso primeiro cérebro, como fala a medicina chinesa. A medicina chinesa fala que a nossa consciência está no coração. O nosso cérebro, vamos dizer, de raciocínio, estaria no cérebro e no outro meridiano chamado baço pâncreas, mas a nossa capacidade de consciência estaria, então, no coração. E existem realmente células neuronais no coração e que tem um circuito de comunicação direta entre coração e cérebro. E se a gente consegue, então, nesses exercícios, focar no coração, sentir o batimento cardíaco, a gente ao longo do tempo vai conseguindo movimentar ali aqueles neurônios e fazer essa conexão, acalmando a mente. Além disso, o que é importante dessa técnica, que se viu por estudos? Ela modifica a variabilidade da frequência cardíaca. Então se viu que você teve grandes picos de frequência cardíaca, por exemplo, agora a minha frequência cardíaca disparou, agora baixou demais. Então se eu tenho ela de maneira arritmada, não rítmica, isso acaba afetando o meu emocional. Então o ideal é que esse ritmo do coração fosse sempre marcado, sem grandes alterações súbitas, por assim dizer. Então se eu tenho essa variabilidade de frequência cardíaca mais controlada, esse é o principal marcador, digamos assim, encontrado nos estudos relacionado a essa melhora tanto do organismo, de ativar esse nervo vago e de conseguir esse relaxamento do corpo, regeneração tecidual, menor índices de hipertensão, de pressão arterial, menores índices de doenças cardiovasculares, de doenças metabólicas também que foram estudadas, aí diminuindo o risco, e também uma menor reatividade perante a vida. Então o principal marcador emocional que foi estudado foi essa diminuição da reatividade. Então eu consigo receber melhor as notícias, as adversidades que acontecem no meu dia a dia, e eu recebo melhor, vejo mais soluções e, consequentemente, eu tenho uma resposta mais elaborada, mais racional perante as situações e não de forma irrefletida, que é o que acontece muitas vezes quando a gente não se dá bem em nossos relacionamentos, sejam de trabalho ou pessoais. Quando a gente recebe uma notícia adversa, eu vou lá e grito, vou lá, brigo, vou lá e dou uma resposta que não foi gentil e nem, às vezes, muito lógica. Tá bom? Então a gente vai, a partir daqui, fazer os dois exercícios. E vou primeiro fazer um de posicionamento, para explicar para vocês a técnica de posicionamento do corpo, e a seguir os dois exercícios para vocês inserirem no dia a dia de vocês.